Boa noite a todas, como vocês estão? Então, hoje nós vamos para mais uma entrevista no nosso círculo terapêutico. Hoje nós recebemos a nossa convidada Márcia, ela que é psicoterapeuta integrativa. E hoje nós vamos falar sobre uma sensação que sufoca muitas mulheres. A sensação de estar parada na sala de espera da própria vida. Que tema forte. Então, você já se pegou sem motivação, preocupada com o futuro, com a instabilidade financeira, esperando uma força mágica ou um momento perfeito? Um momento perfeito para chegar e agir, para mudar de vida? E para nos mostrar o que realmente está por trás dessa paralisia emocional e como destravar a vida, eu vou receber hoje a Márcia, nossa querida psicoterapeuta integrativa. Seja muito bem-vinda, Márcia. Oi, Lu, obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje à noite. Prazer é meu. E aí nós vamos começar nossa entrevista para nos mostrar o que realmente está por trás dessa paralisia emocional e como destravar essa vida. O que você, Márcia, Peraí que eu me perdi. Não tem problema nenhum, é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Vivo. Ai, só um minutinho. Imagina, não tem problema, Elu. Aí já tá o universo falando com a gente, né? Travou, mas a gente pega o rumo de volta. Então, Márcia, muitas mulheres dizem que estão sem motivação e sem incentivo para recomeçar. Por que essa paralisia acontece e por que esperar a motivação chegar para agir é uma grande armadilha? Elu, porque a motivação, ela não vem antes da ação, ela vem depois, né? Então, existe uma ilusão que tem um momento perfeito para você executar um plano, para você dar o primeiro passo, mas isso aí é o que a mente usa. A sua mente vai usar falta de renda, ela vai usar falta de incentivo, ela vai usar o externo que acontece como uma anestesia moral para justificar o medo de tentar. Só que por que a maioria das mulheres tem o medo de tentar? Porque elas têm medo de tentar e falhar. Então, elas esperam a motivação, o momento perfeito, mas de fato, na verdade, ele não existe, né? A gente tem que dar o primeiro passo. É aquele ditado que fala: tô com medo, mas vou com medo mesmo. É assim. E depois que você dá esse primeiro passo, aí sim você se motiva e aí vira a engrenagem, né? Você dá o primeiro passo, mesmo insegura, mas aí você, sem esperar o momento perfeito, né? Você, mesmo com insegurança, você dá o primeiro passo, vai em frente e aí você se motiva. E aí isso gira a engrenagem. Verdade, Márcia. Então, a gente entende que muitas vezes não é a falta de vontade, né? É o cansaço emocional, que quando essa mulher está cansada e paralisada, eu quero ir um pouquinho mais fundo nessa questão, né? Indo direto na raiz. Estar travada é preguiça ou um mecanismo de defesa da nossa mente? O que acontece no emocional da mulher quando ela se acostuma com o caos? Elô, não é preguiça. Não é excesso só é excesso de proteção emocional. Essa mulher, ela não está preguiçosa, ela só está com medo, então ela se protege emocionalmente. Então, a mente prefere a dor familiar, e a gente já falou isso aqui várias vezes. A mente, ela prefere a dor familiar do que o risco do desconhecido. Então,
mesmo que seja desconfortável, você ficar paralisada, estagnada, inconscientemente, para aquela mulher, vale mais a pena do que arriscar o desconhecido, porque o desconhecido, de fato, é realmente desconfortante. A gente dá um medo mesmo, aquele frio na barriga, né? Super normal. Então, é como se fosse a criança boazinha, ou a mulher que viveu para os outros. Nunca conseguiu governar a própria vida dela. Então, quando ela tenta agir por si mesma, vem uma culpa inconsciente. É como se fosse um auto-boicote, né? Então, de fato, mesmo, não é preguiça e nem nada disso. O nome disso é proteção emocional, mesmo. Sim, sim. E a questão que a gente trabalha muito aqui é a questão do autoconhecimento, né, Márcia? Uhum. Ela vai começando esse movimento de se conhecer e vai conseguindo se libertar dessas situações. Exatamente, é isso. Isso tudo junto é a receita perfeita. Sim, sim. E quando essa mulher passa tanto tempo nesse lugar, nesse ciclo, isso acaba afetando outras áreas da vida dela também, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro, de dependência e falta de direção, né? Então, assim, como que a instabilidade financeira e a dependência entram nessa conta? Elas são a causa da paralisia ou são consequência de uma mulher ter se perdido na própria identidade? Eu acho que a instabilidade financeira, ela muitas vezes, ela reflete uma falta de posicionamento interno. Se a gente for usar, né, a instabilidade financeira aqui, ela reflete essa falta de posicionamento dessa mulher internamente, ela com ela mesma, né? Porque a gente sabe, Lu, que o externo é só um reflexo do interno. Então, ela vai encontrar no externo coisas para deixar ela insegura, ou seja, nesse exemplo, a instabilidade financeira, né? Então, quando essa mulher ela não confia no próprio valor, ela aceita pouco, ela cobra pouco, ela não consegue encontrar, ela não consegue começar a produzir, né? Essa mulher, por ela não conseguir enxergar o próprio valor, aí sim, isso a gente está falando internamente, ela mesma, com ela, não consegue enxergar o valor dela, é claro que ela vai encontrar, isso é consequência, é claro que ela vai encontrar coisas no externo para reafirmar isso para ela, mesmo que seja negativamente. Que ela está acostumada a viver essa vida, né? Uhum. Viver essas palavras que foram ditas no decorrer da história. Então, ela vai acreditando naquilo e entra no automático, né, Márcia? É isso. É exatamente isso que acontece. E aí, o que acontece? Ela vai perdendo a identidade dela. Tem uma perda de identidade quando você vive no automático. E isso é muito delicado, quando a mulher ela se desconecta dela mesma. E isso é inconsciente, mesmo ela não percebendo, isso vai vir, essa conta vai vir para ela muito tempo depois. Porque ela não houve várias coisas que levou essa mulher a se desconectar da identidade dela, a se perder da identidade dela. Então, a gente tem que ter também, só mencionar aqui, que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Se a gente identificou que a gente se desconectou da identidade, e o que é essa desconexão da identidade? É você não lembrar o que você gosta, é você não conseguir descansar, é você não ter prazer mais. Então você já faz tudo no automático sem nem pensar se aquilo era necessário ou não, se aquilo te traz algum prazer ou não. Então houve essa desconexão. Agora, o que ela precisa fazer? Voltar para ela. E a gente sempre bate na mesma tecla, como você já mencionou, o autoconhecimento, né? Às vezes, se essa mulher ainda não consegue ter força suficiente para ela buscar o autoconhecimento,
que ela deixa, então, o processo terapêutico fazer isso junto com ela, né? Porque o terapeuta, ele é só um guia. O terapeuta, ele guia, ele dá ferramentas para essa mulher conseguir se reencontrar, para ela conseguir se reconectar com ela mesma, né? Se reconhecer mais uma vez. Porque na terapia, ali na conversa, ela vai falando e ela vai se ouvindo, Uhum. né? Ela vai contando a história e ela mesmo vai encaixando as peças, Uhum. né? Coisas que às vezes a gente ouve na terapia assim, nossa, mas eu nem não imaginava isso, nunca pensei sobre isso. Acontece muito com você? Muito. É quase diariamente acontece isso de a mulher falando, nossa, eu nunca tinha visto por esse ponto de vista. Nunca tinha visto por esse lado. Porque, às vezes, essa desconexão, ela é tão desconfortável que, de fato, e lembrando, inconscientemente, ela prefere não entrar, ela prefere não tocar, né? Porque é um ponto muito fundo quando você entende que você se desconectou de você mesmo, você perdeu a identidade, não lembra mais o que você gosta. Coloca os outros na frente, né? É claro que é mais profundo do que isso, né? Mas essa quando ela fala em voz alta, porque às vezes a gente fala também de autoanálise, que é super importante, muito importante. Mas há também a análise que acontece no processo terapêutico, ali na sua sessão, né? Então, você vai falando, você, quando fala em voz alta, se escuta, se autoanalisa, mas também tem o olhar do terapeuta, que está atento, né? A escuta ativa do terapeuta também pode trazer algum ponto que passou despercebido, né? Para ajudar essa mulher a se resgatar, a se reconhecer. Porque, ó, eu vou te falar, em algumas sessões eu pergunto para algumas mulheres, o que você gosta? Não sei. Não, pera. Você gosta de um sabor de sorvete diferente? Você gosta de fazer uma caminhada? Você gosta de dormir até mais tarde? Não sei o que eu gosto. Aí você vê em que nível que está essa desconexão dessa mulher. Ela está tão sobrecarregada, ela está tão no automático, que ela esqueceu de quem ela já foi um dia. Então, isso pode trazer culpa, pode trazer julgamento, pode trazer frustração, mas a gente quer mostrar o outro ponto de vista, o outro lado da história, o lado positivo, que tá, você entendeu agora que você se desconectou, que você está no piloto automático. O que a gente vai fazer daqui para frente para você se reconectar de novo? Qual é o processo que a gente vai ter que caminhar juntas para que você lembre do que você gosta, do que você não gosta, de se priorizar, de como fazer isso sem culpa, né? Sem essa mulher sentir que ela está fazendo alguma coisa errada. Não. Ela se sentir à vontade em se priorizar. Sim. Você sabe que você falando aí sobre a questão da pessoa saber o que gosta, o que não gosta, quando eu ouvi uma pergunta assim, você gosta do ovo com a gema dura ou mole? Uhum. Né? E aquilo ali, a pessoa explicando ali numa live e tal, que ela gostava do ovo assim, assado, aquilo me fez pensar, gente, eu nunca parei para pensar como eu gosto do ovo. Se eu gosto do ovo com a gema dura, com a gema mole, e assim, isso é uma coisa simples, mas que define os seus gostos, Uhum. né? Você agarra ali e diz, não, eu gosto assim, é assim que eu gosto. E aí Uhum. você entra ali naquele estado de consciência, não, eu gosto do meu ovo dessa forma, né? Você não Exatamente. vai, tanto faz, tanto faz. E assim você vai vivendo, tanto faz. Não me conheço, não quero saber, né? E aí, Era os outros escolherem para você, né? exatamente, Decidir por você. Só que exatamente. isso tem um preço. Tem um preço que eu acho, particularmente, um preço bem alto a se pagar, né? Sim, Que é não sim, se conhecer. é Na verdade. verdade, eu acho que a palavra é não se reconhecer. Porque em algum momento da tua vida você se conhecia.
né? Foram os acontecimentos da vida, o que foi acontecendo é que foi fazendo você se desconectar de quem você era um dia, né? São os traumas do passado, são algumas situações que aconteceram que foram fazendo você se desconectar, mas se reencontrar, se reconectar é fundamental. É verdade, porque eu acredito que essa é uma questão muito importante, né, Márcia? Porque quando a mulher percebe que perdeu a própria identidade, pode surgir aquela sensação, né? Tá, mas por onde que eu começo, né? Então, vamos trazer isso para a mulher que está nos assistindo agora, né? Para a mulher que está nos assistindo agora, sem forças e achando que não tem saída, qual é o primeiro micropasso real para ela sair dessa sala de espera hoje? Essa sala de espera é assustadora, mas tem sim um primeiro passo, um primeiro micropasso que você pode dar é parar de esperar a motivação e começar pelo compromisso. Lembra que a gente falou lá no começo sobre não esperar a motivação, que ela vem depois da ação? Então, o primeiro passo é não espere você estar motivada para começar, para dar o primeiro passo. Vai então pelo compromisso que você faz com você mesma, né? E só você sabe o compromisso que você vai fazer com você mesma, né? Durante o processo terapêutico, você vai percebendo o que é que você precisa, o que é que está fazendo falta, o que é que está em excesso, né? Porque o excesso também prejudica. Tudo tem que ser um equilíbrio. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Começar pelo compromisso e deixa que a motivação vem vindo depois, né? Então, a gente pode colocar aqui que essa mulher ela tem que resgatar o governo da vida dela. Que ela já teve um dia. Então, ela precisa resgatar, ela precisa soltar expectativa. Não só a expectativa com ela, mas a expectativa com os outros também. As expectativas com os outros e dos outros. Porque essa mulher também pode estar paralisada porque ela está esperando validação. Seja de quem for, ou de várias pessoas, ou de uma específica. Então, parar de ficar esperando a aprovação de alguém para dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, ir em adiante, né? Então, é dar esse micropasso real, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você tenha suas incertezas, que você não esteja segura, dê o primeiro passo, faça esse compromisso com você mesma, de eu vou dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Quem vai colocar esse primeiro passo é você. Claro que no processo terapêutico, na sessão de terapia, a gente pode dar uma lanterninha para iluminar o caminho dela, né? Mas ela que direciona a luz dessa lanterna para onde ela quer, né? Não existe só um caminho, são vários caminhos que a gente pode iluminar, mas dê o primeiro passo, vai! Mesmo com medo, dê o primeiro passo. Você pode se surpreender com o resultado que você tem, que você pode ter. Desse primeiro passo que você foi com medo, mas procure também o apoio de pessoas. A gente não precisa da validação das pessoas, porque aí a gente pode esperar para sempre e não dar o primeiro passo, né? Viver a vida através dos olhos dos outros, do que o outro faz. Então, simples assim, eu acho que o primeiro passo é não espere a aprovação de ninguém. Você vai fazer por você mesma, mesmo que dê o friozinho na barriga, que você esteja insegura, incerta. Vai, porque aí isso vai te motivar. Então, percebe que quando você toma uma ação, ela te motiva a tomar outra ação, né? Então, hoje você está cansada, hoje você está sobrecarregada, você não está querendo fazer aquilo que você tem que fazer, não quer ir para a sua terapia, não quer fazer cumprir um compromisso que você tenha. Depois que você faz, não dá um prazer, você respira, você enche o peito e fala assim, nossa, eu não queria. Porque eu estava com dor de cabeça, porque eu estava atrasada, porque, né? Mas eu fui e eu fiz. Nossa, isso traz uma satisfação tão grande
Isso é motivação. E isso vai fazer você, da próxima vez, tomar ação, porque você tem um compromisso. Então, fica uma engrenagem funcionando direitinho, né? Verdade. É reconhecer as pequenas vitórias. Isso é Uhum. importante, né? Ela perceber aquela pequena vitória ali, comemorar com aquilo, né? Até mesmo aquela mulher que está ali no fundo do poço, né? Que está difícil, talvez dê o primeiro pulo, né? No fundo Uhum. do poço, ela está no lugar certo para dar o primeiro pulo, porque ali ela vai ganhar impulso e vai sair desse buraco. Não tem a frase que diz, eu ouvi em algum lugar, que no fundo do poço tem uma mola? Então, Ela bate e sobe. exatamente, né? Então, assim, eu acredito que essa frase é muito importante, né? Ela não precisa resolver a vida inteira hoje. Ela precisa apenas começar. Porque, Lô, se ela colocar tudo na frente, como se fosse uma lista de tarefa do que ela tem que fazer, ela vai paralisar. Não tem outro caminho, ela vai paralisar. Só que você entende que isso pode ser o seu subconsciente tentando te proteger, você ficando paralisada, porque aí você está protegida, você está no conhecido, você está no, mesmo que seja desconfortável, no conhecido. Então, quando você dá esse primeiro passo, você está ensinando o seu cérebro, você está saindo de um padrão repetitivo. Então, é claro que isso vai exigir energia, vai exigir compromisso. Então, começa por uma coisinha pequenininha. Não precisa começar com o plano da sua vida inteiro. Porque aí, claro que você não vai achar motivação e não vai conseguir quando você coloca isso tudo na frente. Mas entenda que isso pode ser uma armadilha do seu, ou um mecanismo de defesa do seu subconsciente tentando te proteger. Mas entenda que, sabendo disso, tendo essa informação, trazendo isso para a consciência, você fala, opa, peraí, tá, se eu colocar tudo na frente, eu vou paralisar. E eu sei que o meu sistema está só fazendo o trabalhinho dele, tá funcionando direitinho, tá tentando me proteger, me paralisando. Eu vou colocar uma coisa. O que é que você pode fazer? Uma coisa pequena que você pode colocar em ação é ler 2 páginas de um livro que você estava querendo ler há muito tempo e você esqueceu. Leia as 2 páginas do livro. Vai demorar uma semana para você ler 2 páginas? Tudo bem. Compromisso. Você está treinando o seu cérebro de novo, o seu sistema emocional de novo, ao contrário do que ele estava acostumado a fazer. Então, vai sim levar um tempo para ele se acostumar e ver que ele está seguro, para ele entender que ele está seguro, que você está protegido. Então, exige um pouquinho de esforço e de compromisso no começo. Depois, com a prática, isso vai virando natural. Você tendo esse compromisso com você mesma, se priorizando. Mas começa com uma coisa pequena. Você gasta 2 horas no Instagram, nas redes sociais? Então, faça um compromisso com você que você vai ficar 1h30. E as outras meia hora que você ficava, você vai ler um livro. Esse é um passinho pequeno que dá para fazer tranquilamente. Isso é só um exemplo, né? Tem várias coisas que você pode fazer, vários micro passinhos, né? Que você pode colocar em ação. Não coloca muita coisa, senão há grandes chances de você paralisar. Verdade, Márcia. E por isso que muitas vezes a gente trabalha assuntos específicos na terapia, né? Que a pessoa traz um ponto específico, igual você trouxe o exemplo. São apenas 2 páginas de um livro que ela pode pegar ali e ler. Mas muitas vezes aquilo para ela é algo muito desafiante dela conseguir. Mas não é igual a gente conversou, não é preguiça, tem uma raiz que está impedindo ela de progredir, né? Paralisando. Então, muitas vezes, a pessoa não tem essa consciência, não tem esse conhecimento, coisa que a terapia vai ajudá-la. Exatamente, é isso. Então, quando. Ó, não é para você se julgar,
Não é para você se criticar. Nossa, se eu soubesse disso há tantos anos atrás, eu ia estar muito melhor, eu não ia estar nessa situação e tal. Não é isso que a gente quer. Você fez o que você pôde com o que você tinha e tá tudo bem. Agora você tem essa informação. Agora a gente trouxe essa informação para você. Agora você tem esse conhecimento, né? Agora você despertou a sua consciência, ela expandiu, porque agora tem mais informação que você não tinha há tantos anos atrás. Então é daqui para frente. É viver no agora, fazendo o agora, fazendo no agora, para você colher os frutos no futuro. Não dá para a gente ficar arrependido do que a gente fez no passado, porque não tem como voltar lá, né? E também não dá para a gente viver no futuro, viver hoje no futuro, porque o futuro não chegou ainda. O futuro é o resultado do que você vai fazer hoje. Então, se você para e pensa assim, nossa, mas eu queria tanto ser boa em leitura, eu queria tanto ser boa cozinhar muito bem, eu queria tanto correr uma maratona. E aí você fica lá no futuro preocupada com uma coisa que não aconteceu ainda, que é resultado do que você vai fazer hoje. Então começa hoje com esse compromisso. Pequeno, coisinhas pequenas, mas começa hoje. Porque não dá para você voltar e fazer diferente e não dá para já estar lá no futuro que ele ainda não está aqui. Então faça hoje, decida hoje, fala, não, eu vou me priorizar. Eu mereço, tá tudo bem, eu tô segura. Sabe? Assim, eu estou protegida, porque quem me protege sou eu. O externo é só um reflexo do que está aqui dentro. Então, essa mulher que está paralisada e vai assistir essa live, está assistindo e vai assistir essa live hoje, dê só um primeiro, que a gente falou, né? Um micropasso. Nenhum momento aqui a gente falou assim, os 10 mandamentos para você ter a sua vida resolvida no próximo final de semana. Não é nada disso. É aquele micro passinho, não é? Que dá para a gente estabelecer. A gente sabe onde a gente pode encaixar ali uma coisa para a evolução, para a nossa expansão da nossa consciência, né? Então, eu acredito que essa mulher que está paralisada vai dar o primeiro passo. Ela vai, porque aqui ela encontra apoio, aqui ela encontra informação, né? Então, aqui ela pode se sentir à vontade, tanto para perguntar nos comentários, deixar aqui, tanto chamar a gente no privado, nas nossas redes sociais, aqui também no nosso círculo terapêutico. Ela vai se sentir acolhida, não é? Mas ela não vai esperar a gente bater na porta dela e oferecer ajuda. Ela sabe que ela tem, então ela decide, se compromete com ela mesma de que eu vou fazer, eu vou tomar essa ação, porque eu tô pensando, eu tenho uma visualização do que eu quero no futuro, mas eu entendi agora que é só começando hoje, que é o que a gente pode controlar, que é o hoje, que eu vou ter o resultado que eu quero no futuro. Isso mesmo. Falou lindo, Márcia, isso mesmo. A mulher precisa ter essa consciência, né? Que é o que você falou. É o agora, é o hoje. Né? E se ela não está conseguindo, que ela busque ajuda. Igual você falou, aqui ela tem o nosso apoio, tem o nosso acolhimento, ela pode contar conosco. Isso, estamos aqui. Uhum. Márcia, o nosso tempo voou, né? Chegamos no nosso fim, e esse papo, assim, foi libertador, né? Trouxe muito conhecimento, e a gente sabe que essa transformação, como a gente falou, não acontece de um dia para o outro. Não existe uma fórmula mágica, bem que a gente gostaria, né? Uhum. Bem que o pozinho da... uma cápsula para tomar. Isso. Não tem. Mas não existe, né? E como que as mulheres que estão aqui nos assistindo podem continuar esse processo com você? Você para resgatar o governo da própria vida. Elô, a paralisia ela não se resolve com mais uma teoria ou com mais vídeos soltos aí na internet, né? Eles ajudam, sim, mas não resolve, né? Então, ela se resolve com um acompanhamento e método,
A gente tem que ter um acompanhamento, né? Que a gente chama de processo. Então, ele tem que existir, né? Por mais que existam aí muitos vídeos, tanto no YouTube quanto em outras redes sociais, em outras plataformas, que ajudam a gente a expandir um pouco a nossa consciência, mas precisa de um acompanhamento. Então, para quem sente que chegou a hora de dar esse basta na procrastinação, na paralisia, então, e ela quiser se aprofundar mais em quem ela é, em como isso tudo funciona, como ela funciona, então fica aqui o meu convite para essa mulher, para ela entrar em contato comigo ou com você. Ela pode entrar em contato, entrar no nosso Instagram, que está na descrição desse vídeo, tanto o meu quanto o da Elô. Entra em contato, a gente tem ali todas as formas de como você conseguir nos encontrar, manda uma mensagem, né? Então, a gente pode, segurando uma mão da outra, né? A gente pode se ajudar a resgatar o governo da nossa própria vida, né? O governo da nossa história. Isso. Que elas sejam muito bem-vindas, né? Que elas serão acolhidas e vamos ajudá-las a caminhar junto com elas. Isso. Márcia, prazer falar com você. Muito obrigada por essa entrevista. Seja muito bem-vinda aqui conosco sempre que você quiser. Muito obrigada, o prazer foi todo meu, uma honra estar aqui com vocês, poder ajudar aí essas mulheres a dar o primeiro passo em direção a elas. Foi um prazer, muito obrigada. Boa noite para todas, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Boa noite. Tchau, tchau.